É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nesta manhã de terça-feira, hoje 4 de agosto. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Novamente, o presbítero Oséias vai estar dando continuidade a essa meditação que foi ministrada em um dos nossos cultos em nosso templo. Queremos antes lembrar aos nossos estimados telespectadores que moram em Campina Grande que a partir de hoje, terça-feira, nós estaremos realizando cultos presenciais às terças-feiras. Você que deseja participar do culto de oração, lembramos a todos que devem estar usando a máscara de proteção facial, asepsia nas mãos, solado do sapato na entrada do templo e não esqueça também de levar a sua garrafinha d'água, o seu copo com água, porque nós desinstalamos os nossos bebedouros. Eu tenho feito essa recomendação que algumas pessoas podem esquecer. Então hoje vai ser a abertura do nosso primeiro culto presencial. Às quintas-feiras nós vamos estar com as transmissões online, por enquanto. Então esperamos que todos estejam conosco logo mais às 19h30. Fiquemos agora com o presbítero Oséias trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus. Se diziam judeus, diziam que eles tinham as chaves do reino, eram eles que teriam acesso para chegar até Deus, sabe? E aí Jesus chega para essa igreja de Filadélfia e lhe dá um conforto, lhe dá um consolo, dizendo: eu é que tenho esse acesso. E se eles, esses judeus, esses que se dizem judeus, lhes fecharam o acesso, ou acham que fecharam o acesso, eu abro a vocês, a igreja, o povo de Deus, o acesso à presença ou reino de Deus. Jesus que nos dá esse acesso à presença de Deus, sabe? Essa porta que dá acesso ao reino. Mas há também outro entendimento para essa questão da porta, que nós vamos ver mais à frente. Versículo de número 8, diz o texto, Jesus continua mandando João escrever: conheço as suas obras, e coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Conheço as suas obras. Queridos, aqui mostra o Jesus onisciente, o que sabe todas as coisas, o que conhece todas as coisas, o que prescruta todas as coisas, o que nada foge aos seus olhos. Em uma das cartas que foi enviada às igrejas, apresenta Jesus como aqueles que têm olhos de fogo, aqueles que têm o juízo sobre todos e que conseguem enxergar e ver a tudo. Jesus conhece as obras daquela igreja. Jesus conhece tudo. Jesus sabia tudo o que se passava naquela igreja. Os olhos de Jesus estavam voltados para aquela igreja. Meus queridos, minha querida, os olhos de Jesus também estão voltados para a minha e para a sua vida. Ele nos vê. Se Ele sabe qual é a intenção do nosso coração, quando nós estamos com maldade ou malícia, quando nós estamos com segundas intenções, Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe quando nós fazemos algo para nos promover. Ele sabe quando nós fazemos algo por contenda ou por egoísmo ou vaidade.
Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe do que está no nosso coração, Ele sabe de cada passo meu, de cada passo seu. Mas esse Jesus que conhece as nossas obras, sabe também dos nossos sofrimentos. Ele sabe quantas vezes eu e você quer acertar e às vezes não consegue. Ele sabe quantas vezes nós queremos de coração fazer aquilo para Ele e nós não conseguimos. Ele sabe que por vezes há no nosso coração boa intenção, desejo, uma motivação correta e que nós não temos força ou não conseguimos fazer. Ele também conhece o nosso coração, Ele conhece todas as coisas. Esse Jesus que conhecia essa igreja de Filadélfia como ninguém a conhecia. Eu conheço as tuas obras. E por Jesus conhecer as obras, por Jesus conhecer essa igreja, por Jesus saber quem é de fato essa igreja, Ele diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa ideia de porta pode estar relacionada a duas coisas, queridos. Sabe? Como a localização de Filadélfia permitia com que rotas passassem por ela, e ela era até tida como uma rota missionária para levar a cultura helenista para outros locais, a partir dela. Então esse lugar também era um ponto estratégico para levar a palavra de Deus para outros lugares, para a difusão, disseminação da palavra de Deus. Então essa ideia de porta aberta pode nos remeter a isso, a essa oportunidade de levar a palavra de Deus para tantos outros pessoas e outros lugares. Mas também pode nos remeter àquilo que nós já falamos, aquela porta que Jesus abriu para o reino dos céus, que aqueles que se diziam judeus tinham fechado a porta da sinagoga e Jesus abria a porta dos céus, deu acesso aos céus àquela igreja, ao seu povo. Jesus abriu a porta por conhecer essa igreja e Jesus sabia, Ele diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você tem pouca força. Essa igreja, queridos, era uma igreja pequena. A cidade em si não era das maiores, mais influentes. A igreja não era influente, a igreja era pequena. A igreja não tinha essa força social ou política. Essa igreja, ela poderia ter como a sua maioria pessoas pobres, escravos. Mas o Senhor conhece que ela não tem força de si mesmo. Mesmo assim, com a pouca força que tem, ela guardou a palavra de Deus para não negar o nome do Senhor. Guardou a minha palavra, Jesus diz, não negou o meu nome. Ela observou a palavra de Deus e foi fiel em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, em meio às perseguições. Essa igreja, ela se manteve forte porque guardou a palavra, atentou para a palavra. O Senhor Jesus falou lá na parábola do semeador para tantos quantos não estavam atentando para a palavra. Aquela a semente que caiu à beira do caminho, que é aquele que ouve e não compreende. Aqui caiu em terreno pedregoso, não tem raiz em si, recebe com alegria, mas os sofrimentos logo murcha e não nasce, a planta não dá prosseguimento. Aquele que caiu entre os espinhos, as fascinações desse mundo, ou seja, em todos os casos não se observou a palavra. Mas essa igreja, em meio ao sofrimento, ela guardou, ela preservou, ela manteve com ela a palavra de Deus, porque sabia que essa palavra do Senhor Jesus era a palavra que poderia trazer-lhe vida eterna, salvação. E olha em que situação essa igreja estava. Tinha pouca força, não era influente. No meio da dificuldade, ela preserva, ela guarda, ela
tem como palavra de Deus e guarda para si. E veja, Jesus diz, versículo 9, veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são mentirosos. Essas pessoas, essa igreja lá de Filadélfia estava sofrendo perseguição, pressão sobre esses que se diziam judeus. Esses que estavam, de alguma forma, tentando trazer sofrimento, tentando dizer que o reino dos céus estava fechado a esse povo, estava, de alguma forma, perseguindo essa igreja. E a igreja permaneceu fiel. E olha que expressão forte Jesus usa para esse povo, para essas pessoas que estavam fazendo oposição à igreja. Chamam de sinagoga de Satanás. Se essas pessoas, se esses judeus se achavam merecedores do céu, só eles receberiam as bênçãos de Deus, Jesus diz que esse ajuntamento, na realidade, é a sinagoga de Satanás, não tem nada de Deus. Porque estão negando o primogênito, o Filho de Deus. Estão negando a salvação que foi providenciada pelo próprio Deus. Jesus diz que eles não são verdadeiros. Esses que se dizem judeus, mas não são mentirosos. Paulo diz, lá em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física, não. Judeu é quem é interiormente. Circuncisão é a operação do coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém de homens, mas de Deus, não é o exterior. O que fazia, e eles apelando para ser judeu, é apelando para ser a nação santa de Deus. Queridos, Deus tem um povo e se chama igreja. Esse é o povo de Deus. Deus não está preso à localidade geográfica, porque todo o planeta é dele, todos os povos, ele é o dono. Ele não tem povo geográfico, ele tem um povo dele que crê nele, que confia em seu nome, que é a igreja dele. E todos que creem, que confiam nele, que confiam nesse Jesus, é o seu povo. Esses que estavam se apoiando por seu nascimento numa localização geográfica, ou por uma ascendência de uma família genealógica, não. Eles não faziam parte do povo de Deus, eles não faziam parte do reino de Deus. Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Mas há uma promessa que Jesus faz a Filadélfia, sabe? Algo que se encontra no Antigo Testamento, algo que é voltado, em especial para a nação de Israel, essas promessas. Olha o que Jesus diz, ainda no versículo de número 9: farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Irmãos, a ideia aqui não é simplesmente de ser venerado, de ser honrado, de forma alguma. A ideia aqui é de que aqueles homens, aquelas pessoas que estavam perseguindo aquele povo, aquela igreja, reconheceria em um determinado momento que aquele povo estava realmente adorando a Jesus, estava adorando o Filho de Deus, aquele que é a porta para o reino de Deus. Visto que, diz, farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Aquelas pessoas que eram oposição, um dia reconhecerão, iriam reconhecer que Jesus é o que salva, é o que conduz até a presença de Deus, e iriam entrar nessa comunidade daqueles santos, entendendo o amor de Jesus. Versículo 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre o mundo. Queridos, nós
na nossa cultura, na nossa atualidade, nós não queríamos ouvir palavras fortes como da igreja, escrita a carta à igreja de Filadélfia ou à igreja de Esmirna, onde fala de perseguição, onde fala de morte. Deus está dizendo que vai vir um momento difícil, que iria vir um momento difícil para aquela igreja, e que Deus iria preservar. Isso nos lembra daquela oração que Jesus fez. Pai, eu peço que, não é que os tire do mundo, mas que os preserve do mal, do maligno, os proteja do maligno. E é isso que Jesus está prometendo, porque eles guardaram a palavra do Senhor Jesus. Visto que vocês guardaram a minha palavra de exortação à perseverança, eles entenderam que deveriam perseverar, que deveriam permanecer dessa forma, lutando, caminhando com Cristo, em meio a todos os tormentos e dificuldades da vida, queridos. Ontem mesmo eu estava falando, a palavra de ordem para o cristão é perseverança, é perseverar. A carreira do cristão, queridos, ele é comparado não com a corrida de tiro, uma corrida rasa, né? Mas uma de fundo, uma maratona, algo longo. É a carreira do cristão, é a corrida do cristão. Como peregrinos aqui, irmãos, devemos caminhar dia após dia, luta após luta, perseverando nessa fé em Cristo. Foi assim que Jesus diz que aquele povo lá de Filadélfia atentou e guardou para essa palavra de perseverança. Paulo exorta aos Tessalonicenses, lá na sua segunda carta, capítulo de número 3, versículo 5, o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Devemos perseverar. O autor da carta aos Hebreus também fala algo semelhante. No capítulo de número 12, quando ele termina de relatar toda aquela galeria de heróis que venceram pela fé. Aqueles homens que confiaram em Deus a sua própria vida. Aí o escritor aos Hebreus fala, depois de citar aquela galeria, diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que eram esses homens e essas mulheres que venceram por sua fé, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Sabe? O que o escritor dos Hebreus está dizendo é que nessa corrida contra o tempo, nessa corrida da fé, nós devemos perseverar. A carta aos Hebreus é falada ao povo, mostrado que aqueles que estão em Cristo são como peregrinos, estão de passagem nessa terra e devem perseverar nessa fé. O texto diz que eles guardaram a palavra de Deus, aquela igreja guardou essa palavra de perseverar. Jesus diz que vai guardá-lo na hora da provação que vai vir sobre o mundo, para pôr à prova todos os que habitam na terra. A igreja que guarda é a igreja que é guardada. Perseguição, sofrimento, nós vemos no meio da história do povo de Deus essa ideia de perseguição, essa ideia de provação ou de prova. Isso remete a toda a vida da igreja, a toda a vida do cristão. Queridos, enquanto aqui estivermos, nossa vida vai ser marcada por momentos difíceis de sofrimento.
A igreja de Filadélfia também passaria nesse momento de provação, mas seria preservada pelo próprio Senhor Jesus, que é o dono da igreja. Nessa passagem, Simon Kishmark ele fala: isso não significa que os cristãos não passarão pela morte física. Esse fato de Jesus dizer que vai guardar aquela igreja que guardou a sua palavra, mas que Deus os protege da morte espiritual, são vencedores durante a peregrinação sobre esta terra. As provações virão, as dificuldades virão, mas devemos perseverar, guardando essa palavra e seguindo em frente, porque aquele que prometeu que estaria conosco, prometeu que iria nos guardar. Queridos, nós podemos dormir hoje e saber que amanhã continuaremos firmes nessa fé, porque foi o Senhor Jesus quem nos deu, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos faz perseverar, é Ele que há de nos apresentar naquele dia diante do Pai, é Ele que começou a boa obra e há de concluir até o dia dele. Nós devemos perseverar. A vida toda da gente vai ser marcada por luta, a vida toda da igreja vai ser marcada por luta. Mas Jesus diz para aquela igreja: venho em breve. Algo que ele falou também para outras igrejas: retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. A promessa da vinda de Jesus, ela no Novo Testamento, ela traz de forma bem clara duas ideias, sabe? Ela traz advertência para aqueles que estão despreocupados, para aqueles que estão incrédulos, para aqueles que os corações estão duros, endurecidos, sem querer ouvir a palavra de Deus, sem querer dar crédito a essa palavra. Ela traz uma advertência: esse Senhor virá. E se Ele vem uma vez, e quando nasceu foi colocado num ambiente preparado para animais, numa manjedoura, se Ele teve a sua vida toda de sofrimento, se Ele foi levado, usou um jumento que não era nem dele, pegou um espaço lá para fazer uma cerimônia que não era nem dele, teve que pegar emprestado, foi morto numa cruz e sepultado num túmulo que não era nem dele, mas ressuscitou. Esse Senhor que veio em fraqueza, que veio aqui em amor, dando a sua vida pelos pecadores, por aqueles que hão de crer nele, um dia Ele voltará em glória.
Não tenho dúvidas que Deus falou profundamente ao seu coração através desta exposição bíblica. Você está convidado amanhã a continuar ouvindo o nosso irmão presbítero Oséias. Desejamos a todos um dia abençoado, uma manhã abençoada.